Chamava-se Adolf Merkel, tinha 74 anos e era considerado o 94º homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Tinha um império com um faturamento anual de 40 bilhões de dólares. Foi encontrado morto na cidade de Ulm, no sul da Alemanha. Num comunicado enviado à imprensa, a família informou que se tratou de um suicídio motivado por dificuldades financeiras. Também L. Rand Scott, designer e namorada de Mick Jagger, se suicidou depois de um acumular de dívidas que já ultrapassavam $1 milhão. A estilista enforcou-se na sua própria casa. Dados mostram que ricos ou pessoas de classe média habituados a um determinado nível de vida são mais propensos a problemas psicológicos como depressão ou até loucura do que quem nunca teve nada na vida. Daí até às tentativas de suicídio é apenas um passo. A perda de status, a sensação de inferioridade em relação aos amigos ou familiares, uma situação inesperada como o divórcio ou a morte de um dos cônjuges, leva muitas pessoas a cometerem atitudes impensáveis quando se veem a perder o que haviam conquistado. Lutar anos para conquistar uma vida de sucesso, uma boa casa, um carro topo de gama, para conseguir dar uma vida de qualidade à família e filhos e, de repente, perder tudo. Um pai que deixa de conseguir alimentar os filhos, um marido que não consegue mais sustentar a sua própria casa, um casal que é obrigado a pedir ajuda à família para ter algum sítio onde viver. Lidar com a perda dos bens financeiros, com o desemprego, com a frustração de não conseguir cuidar de quem se ama, é um cenário que poucos imaginam que um dia será o deles. Mas, infelizmente, bate à porta quando menos esperamos. E não há sensação pior do que não ter como suportar as despesas do dia-a-dia. São as noites sem dormir a pensar em como se pagará a renda, a água, a luz, a escola dos filhos ou onde ir buscar dinheiro para comer. Um tormento que se vai tornando cada vez mais insuportável e que, sim, pode levar qualquer pessoa ao total desespero. Eu sei que você que está nos acompanhando agora, você acompanhou essa matéria e você tem se visto assim, desesperado, desesperada, por conta exatamente das dívidas, porque você vê que a sua empresa, que outrora faturava, hoje você vê sua empresa descendo. Outrora você trabalhava, você via o dinheiro chegar nas suas mãos e você tinha até condições de poder fazer outros investimentos, comer bem, vestir bem, ter boas férias, e hoje você vê a sua vida financeira ir descendo, a qualidade de vida sua tem descido. E você se vê desesperado, desesperada por quê? Porque outrora você vivia em paz, outrora você dormia em paz e hoje nem dormir você tem dormido. Você não tem nem se alimentado direito porque a fome você perdeu, derivado da pressão de tantos compromissos que você tem que honrar e não há dinheiro. Não há dinheiro, você não tem dinheiro para pagar, para honrar seus compromissos, para pagar suas dívidas e talvez você tenha recebido cartas de muitas instituições, de instituições bancárias, de financeiras, pessoas cobrando você o pagamento que você tem que fazer e você tem se visto assim, mergulhado no mar de dívida. Mas eu quero chamar a sua atenção porque nesta manhã de segunda-feira, o Eterno, por meio dessa programação, vai mostrar para você que há saída. Você vai acompanhar um depoimento de um casal que durante um ano teve uma dívida de 80 mil. Em um ano, eles adquiriram uma dívida de 80 mil. Se viram desesperados, sem saber o que fazer, mas eles tomaram uma decisão que mudou a vida deles. Vamos acompanhar o depoimento desse casal. Meu nome da senhora? Lucineia. E o do senhor? Aldair Macedo. Senhor Aldair, qual foi a experiência do senhor com as conquistas financeiras? Pastor, quando eu cheguei aqui na igreja, aliás, antes de conhecer a igreja, eu estava mesmo endividado. Eu contraí essas dívidas durante mais ou menos um ano. Cerca de uns 80 mil euros. Eu cheguei, quer dizer, minha mulher veio primeiro para a igreja, né? E no segundo dia,
ela disse, não, ou eu tenho que voltar para o Brasil, ou nós temos que separar, ou então eu não sei o que vai acontecer da minha vida. E, entretanto, eu vim para a igreja. Só assim que eu cheguei aqui na igreja. E foi muita luta, porque eu trabalho com construção civil. E como aquela palavra crise entrou na minha mente, na minha cabeça, e eu não tinha hambre para nada, nem para comer. E isso foi para aí uns bons meses. E quando minha mulher veio para a igreja, no segundo dia, eu vim. Logo senti firmeza, ou seja, no primeiro dia, foi na segunda-feira, né? Eu fui lá para o Congresso Financeiro, né? Foi na Amadora. E eu saí mesmo revoltado com aquilo, né? Ou seja, até no primeiro dia, até me deu muita fome. Eu cheguei em casa logo, porque quis logo, pronto, deu logo um apetite, né? Aquela angústia saiu, né? Saiu, aquela angústia saiu. Então, no primeiro dia, o senhor teve um sinal, que não foi econômico, mas lhe fez bem. Fez bem. E eu continuei a lutar. Quer dizer, não consegui ir no primeiro mês, né? Fiquei um pouco assim, meio desacreditado. Eu não queria, pronto. Fiquei um pouco desanimado. Mas eu fiz um propósito comigo mesmo. Eu falei, eu vou continuar ali na igreja todos os dias, durante um ano. Meu Deus, durante um ano só tem que mudar a minha vida. Ou seja, eu estou na igreja, quer dizer, nós estamos na igreja 7 meses. E nesses 7 meses, nós conseguimos uns trabalhos com um grupo de arquitetura. E o primeiro trabalho que eu consegui angariar foi por volta dos 100 mil euros. Ou seja, na verdade, eu pagar as contas quase todas. Estamos indo ainda, né? Mas, ou seja, todas aquelas contas que não deixavam dormir, eu consegui em pouco tempo ficar livre delas. Nós também tínhamos aberto um restaurante onde eu geria, e chegou uma altura que as coisas começaram a influenciar tanto na vida financeira, na vida sentimental, e começou a travar toda a nossa vida. E foi aí que eu, de imediato, cheguei na igreja, passado um mês, eu falei, tem que tomar de tudo, tem que ser agora. Porque nós já tínhamos perdido clientes, funcionários levando a gente para a justiça, era processo em tribunal, era uma vida assim que... Dava uma vida que já não tinha mais por onde correr. Ou se ou fica ou vai. Quando chegou no mês, que agora foi no mês de março, ele foi convidado, através de uma pessoa que já não está cá, indicou ele para um grupo de arquitetura. E foi através desse grupo de arquitetura que conseguimos agora, começamos a levantar. E através de todos os propósitos que nós viemos fazendo, e com as reuniões das conquistas financeiras, e o segmento de cada reunião que nós participamos, é que nós estamos conseguindo assim, manter a calma, negociar as coisas e, através desse grupo, nós estamos começando a pagar as nossas contas. Aquilo que nós contraímos, os processos 2 ou 3 não conseguiram levar à frente, porque eu fiz o propósito, fui em frente, e o processo não avançou. E o que avançou caiu por menos da metade. Então, foi um monte de coisas que não dá para contar aqui hoje. São muitas vitórias. Foi muitas coisas em 7 meses que a gente conseguiu ultrapassar. Financeiro, sentimental, familiar, tudo. Espiritual, foi uma... O que era mais difícil para você no meio disso tudo? Para mim, o mais difícil é a parte financeira e a parte espiritual, porque nós estamos caindo em Portugal os dois. E não ter o apoio de família, de ninguém, que nós perdemos assim. Não tínhamos nem com quem deixar as nossas filhas para poder correr atrás do trabalho, para poder buscar mais. Então, essa foi a primeira dificuldade, a financeira e espiritual, porque eu acho que a parte espiritual, quando ela mexe com a gente, ela desestrutura tudo. Como homem, dos momentos mais difíceis, qual foi? Como chefe de família, ou no casamento, ou a miséria, foi o quê? Que o senhor lembra assim que marcou muito? Né? Quando eu chegava em casa, ou que minha filha me pedia, eu fiz um propósito com minha filha, todo fim de semana dela 5 euros. E sempre atrasava nos fins de semana.
E ela vai, papai, no domingo, papai, e meus 5 euros? Minha filha, me espera até quarta ou quinta-feira que eu vou lhe dar os 5 euros. Chegava quinta-feira, não tinha os 5 euros. E ela foi só somando. Só sei que deu ali, eu acho que uns 27, 28 fins de semana, vezes os 5. Eu falei, filha, tá aqui. Os seus fins de semana. Quer dizer, aquele período todo o senhor não teve 5 euros para dar para ela? Não tive. O que o senhor quer dizer mais, senhor Aldair? Nessa altura, eu tive que, a nível empresarial, eu como tinha contraído muita dívida naquela altura, eu falei, não, eu agora vou mandar todos os funcionários embora. Mandei todo mundo embora. Tinha por volta dos 9 funcionários, eu mandei todos embora. Alguns levaram à frente, conforme a mulher acabou de dizer, não chegaram, ou seja, negociamos pela metade. Eu renovei toda a equipa. Está com quantos agora? 7. Quer dizer mais alguma coisa? Agora vou atrás de uma conquista que eu quero, já para setembro, que é uma empresa de decoração de festa infantil e decoração de casamento, que é para contribuir agora com junção à construção civil, que é o que nós queremos fazer, um conjunto, que é uma área que eu gosto, que eu já trabalhei e agora quero levar para frente. E vai arrebentar, tá ligado? Você prestou atenção? Poxa, que maravilhoso, é ou não é verdade? Eles conseguiram o objetivo. Eles conseguiram resolver esse problema que estava tirando a paz deles. Essa dívida agora foi superada. Esse problema econômico que eles enfrentavam, poxa, eles conseguiram superar, mas sabe por quê? Porque eles vieram ao Criador. Eles entraram por essas portas, eles subiram nessas escadas e participaram da palestra motivacional Mudança, que realizamos hoje, segunda-feira. E é isso que a senhora, empresário, sou empresário, trabalhador, profissional liberal, desempregado, reformado, não importa qual seja a sua situação, mas é o que você deve fazer. Se você está me acompanhando aí agora e você se vê assim, desesperado, endividado, se você se vê, poxa, cercado por todos os lados, e quanto mais, você já prestou atenção quando uma pessoa, quando um carro ele se atola? Você já prestou atenção? Que quanto mais você acelera ele, mais o pneu afunda, mais atolado ele fica. Assim talvez você se encontra. Você se encontra atolado, sufocado, e quanto mais você se mexe, mais a situação piora. Quanto mais você busca de um lado, busca de outro, resolver do teu jeito, mais você tem se afundado. Mas aqueles que têm estendido a mão para o Criador tem levantado. Poxa, olha esse casal. Poxa, conseguiram pagar a sua dívida. Hoje, o sol está brilhando. Aqueles dias de angústias que eles estavam vivendo acabou. Hoje eles estão felizes. Hoje eles estão conseguindo visualizar o futuro. Eles estão conseguindo ter paz. E a senhora? E o senhor? Como é que você está? Talvez você nem dormiu nessa madrugada de domingo para segunda. Você está aí pernoitado, cheio de sono, cansado, a cabeça está aí latejando, pensamentos negativos têm martelado na tua mente. Meu amigo, chega, dá um basta nisso. Poxa, toma uma atitude inteligente. Você é uma pessoa inteligente. E eu convido você a estar conosco. Rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição, hoje, às 8 horas da noite, na Nação dos 318, como também 18 horas, 3 da tarde, meio-dia, 10 horas da manhã, 7h30 da manhã. Se una a essa multidão que você acompanha nas imagens. Amália, tudo bem? Tudo. Você participa das conquistas financeiras há quanto tempo? Há uns 2 anos. E quais eram as dificuldades? Assim, eu trabalho numa empresa há 7 e não tinha um cargo de técnica comercial, mas queria o cargo de responsável de loja. Só que na empresa já tinha uma responsável. A colega não fazia nada e tinha o cargo responsável porque lhe foi dado por amizade e não por mérito. Durante 3 anos eu lutei. Chegava ao final de cada ano, as reuniões anuais com os gerentes de loja, eles diziam: eu sei que o cargo é teu, tu mereces, o mérito é teu, tu trabalhas, o teu trabalho é reconhecido nas outras lojas, aquilo que tu fazes, tu vais às formações todas porque és escolhida para as formações, mas nós não podemos te dar o cargo.
é impossível nós te darmos o cargo. Não há meios de nós te darmos o cargo porque ela tem o cargo. Eu não aceitei. Fiz as minhas correntes, as minhas conquistas, fazia o meu trabalho, dava o meu melhor em tudo o que fazia. A gerente até dizia, eu posso ir para a China e onde eu estiver, eu sei que aquele trabalho foi feito por ti, porque tu fazes, tudo o que tu fazes é especial, fazes com uma determinação. Nós não temos roupa, porque a loja vendeu, e tu mesmo do nada consegues criar maneira do cliente vir e comprar. E é injusto para mim. Elas choravam quando nós tínhamos as entrevistas, porque diziam, eu não posso te dar o cargo porque não tenho como. Os diretores vinham, agradeciam pelo meu trabalho, faziam tudo, mas diziam, nós não podemos fazer nada porque a colega está no teu lugar. Tem um lugar que é teu. Então eu não aceitei. O que uma pessoa sente quando ela está sendo injustiçada? Assim, sente uma revolta, porque está a fazer... Toda a gente vê que ela está a fazer e não há reconhecimento. Não há reconhecimento. Você buscou justiça divina? Busquei. Qual foi o resultado? Então, a colega fazia várias coisas, mas sempre quando era para ser castigada, caía por terra. Não lhe conseguiam castigar. Então, ela fez, maltratou os clientes e os clientes não apresentaram queixa, mas a empresa lhe suspendeu, desde abril. E então nós fomos chamados, todos os funcionários, para depor. Eu fui e mais os meus 12 colegas. Ela foi como advogada e disse que todos estavam a mentir. Todos tinham que ir depor, menos eu. Que ela não me queria lá no tribunal. Porque comigo não. Todos estavam a mentir, mas o meu testemunho eu não podia dar. Porque ela sabia que se eu desse o testemunho, tudo o que ela tinha estava a mentir, a mentira dela caía por terra. E não me deixou ir. A advogada me tentou, disse, olha Amália, tu não podes ir. Os outros podem ir. Eu disse, mas o meu Deus é justo e vai fazer a justiça. No mês de junho, os clientes do nada apareceram na loja, pediram para falar com o gerente e dizer, olha, aconteceu uma situação e eu quero participar. E os clientes participaram. Depois, numa terça-feira, era a audiência, a gerente foi lá, foi agora no princípio do mês de julho, foi lá com a declaração dos clientes, entregou à advogada dela. O resultado final? A partir de setembro, tenho o cargo, tenho a categoria, a partir de janeiro vou receber os lucros da empresa e agora... é o cargo responsável, vem a seguir, de gerente, digo. Não foi uma questão injusta. Injusto é o que estava acontecendo durante 7 anos. É o que estava a acontecer, porque o cargo... eu era justiça aconteceu. Aconteceu. Vai em frente, Deus é contigo. Como é o nome do senhor? Antônio. Conta pra gente, qual foi o resultado? O resultado foi assim, pastor. Quando eu cheguei na igreja, cheguei fracassado. Mal. Toda gente chega mal. Usava droga... endividado, numa sociedade falida, enfim. Cheguei na igreja, ouvia o que o pastor falava e passei a colocar aquilo em prática. Saí daquela sociedade falida, comecei a trabalhar de empregado e surgiu uma oportunidade de vir para Portugal. E aqui eu procurei a igreja e fui. Vinha nos congressos financeiros, trabalhei de empregado, fui humilhado e tal. E comecei lá de baixo e cheguei a gerente. A gerente, frequentei o congresso financeiro durante 5 anos. E saí de um trabalho, fui para outro, e naquele trabalho eu cheguei a gerente. Aquela firma faliu. Faliu, fechou as portas. Aí, aquela senhora que era dona daquela empresa, fui lá para alugar aquela empresa, para me trabalhar aquele espaço, ela não quis nem me receber. Aí eu recebi um telefonema de uma amiga minha que frequentava o restaurante, perguntou o que estava passando. Eu falei, se está passando isso, fechou e falou. Ela falou, se eu quiser, você me chamou para uma sociedade. Fazer com ela. Eu peguei e entrei na sociedade, mas só com a condição de eu ser o responsável pela empresa. Aí entrei com ela de sociedade, abri aquela empresa, trabalhei com ela 5 meses, comprei a parte dela. Onde eu era empregado, hoje eu sou patrão. Hoje eu estou bem, abri no meio de uma crise e as pessoas falaram, você é maluco, abrir um negócio no meio de uma crise dessa. Não, acreditei, coloquei a minha vida no altar, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu tenho um negócio estabilizado, tenho 10 empregados. Quando eu era empregado ganhava 1.000 euros, hoje eu entrego 1.000 euros de dízimo. E hoje eu estou no top. Você atribui isso ao sacrifício? Sacrifício aqui no altar, divinas reuniões e sacrifício lá fora. Lá fora você tem que fazer sacrifício. Sacrifício no altar, 5 anos vindo no congresso financeiro, sacrifício divino no congresso, e no final o quê?
Sacrifício aonde? Lá fora. Quem entende? Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado que lá fora você vai enfrentar o mal. E o mal vem com toda a força para cima de você. Se você é empregado, se você é trabalhador, se você é patrão, você tem que ser forte. Forte para falar com você que você é forte. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei andando numa bicicleta velha. Roubaram a minha bicicleta. E eu falei com o pastor. Ele falou assim, continua firme, que você vai andar num bom carro. E eu prevaleci. Hoje, eu ando de Mercedes. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Olá, tudo bem? Qual é o nome do senhor? Miguel Soares. Seu Miguel, prazer. Senhora? Oliveira. Como era a vida do senhor há 20 anos atrás? Pastor, vivia numa casa de renda, o dinheiro ao final do mês não chegava, todas as dificuldades e mais algumas. Doença, ela tomava 13 comprimidos por dia, mas ela pode falar disso. Sim. Na questão financeira, era o COS. Era o fundo mesmo do poço. Embora nós ganhássemos bem, o dinheiro não chegava. O carro levava o dinheiro, a farmácia levava o dinheiro subia. Não havia meios de nós conseguirmos. O seu esposo falou que a senhora tomava 13 remédios? 13 comprimidos por dia. Eu começava a tomar em jejum comprimidos, era até ao deitar da cama. Sempre. E era horrível. Eu era para dormir, eu era por causa daquela coisa da gastrite no estômago, era problema de rins, era problema de bexiga, era problema de cabeça, era de tudo, dos ossos, eu não sabia o que tinha. E depois, quando fui para a igreja, entreguei-me diretamente, até foi realmente uma fogueira santa que houve, eu entreguei-me diretamente, fiz um sacrifício muito, muito grande, que eu não tinha, que na altura. O meu marido estava a acabar de dizer que não tínhamos nada. A única coisa que eu tinha era um ouro que eu tinha de família, de herança, e foi esse o sacrifício que eu dei no altar nessa altura. E libertei-me de tudo. Hoje tenho 68 anos. Não conta, não. Estou a dizer, não há problema. Não tomo um único comprimido, nem para dormir, nem para o estômago, nem para os ossos, nem para a bexiga, nem para os rins, nem para nada. E o senhor? O que o senhor tem para contar? Pastor, as farmácias por mim podem fechar. Não vendem medicamentos. Amém. Portanto, eu não tomo rigorosamente nada. Pronto, a partir daí, viemos para a igreja, começámos a utilizar uma coisa que muita gente não utiliza, que é a fé. A fé, mas a fé inteligente. Hoje, com 48 anos, comprámos a nossa primeira casa. E ao comprar a nossa casa, não tínhamos dinheiro. Porque já não tínhamos dinheiro. E diz a minha esposa, vamos comprar uma casa. E digo eu para ela, és tola. 48 anos, quem é que nos empresta dinheiro para uma casa? Diz ela, vamos comprar uma casa. Fomos comprar uma casa, morávamos cá em Gaia, fomos comprar uma casa para o lado de lá. Pronto, comprámos a casa e eu disse, e agora pagar ao banco? 149 contos por mês. Eu ganho 127. Então tenho de roubar 22 à conta dela. E depois o que é que vamos comer e vestir? Diz ela, olha, comemos sopa e pão e não morremos à fome. Vamos comprar a casa. E pronto, comprámos a casa. Pedimos empréstimo para 18 anos, ao fim de 10 estava paga. 18 estava paga. 18 anos? 18 anos estava paga. Então significa que vocês não só tiveram condições de pagar ela, mas tiveram até mais condições de não ficar só com sopa, não passar dificuldade e ainda pagar antes do prazo. Pastor, tinha um carro já muito antigo, comprei 2 carros novos até esta época, tirar-lhe
o plástico do standard, como eu costumo dizer. Temos uma vida espetacular, muito boa, não gastamos o dinheiro na farmácia, portanto podemos ceder Deus. Agora surge-me um problema grande. Tenho uma empresa. Então o senhor abriu essa empresa ao chegar na igreja ou o senhor já tinha ela? Não, depois de chegar na igreja? Sim, temos uma empresa. 2011 fecho o ano com 380 mil euros de negativos. Dívida. Pastor, 380 mil euros é muito dinheiro. Segunda-feira passada acabei com as dívidas, não devo onde estão. Portanto, se emociona. 388 mil em dívida. Agora eu faço a pergunta: como é que isto é? Por acaso? É por acaso aconteceu? Tem que se ir à luta? Tem, pastor. Se eu me deitar debaixo do pinheiro, não tenho nada. Tenho que lutar, tenho. Mas lutamos e conseguimos. Portanto, hoje, a seguir, comprei a minha casa, logo de seguida compro outra casa. Hoje tenho 2 casas. Hoje sou caseiro, deixei de ser... Era caseiro, agora sou senhorio. Amém. A proposta que nós temos oferecido é você parar de apanhar. É você parar de ser humilhado, envergonhado. Preste atenção nessas imagens que você acompanha. Você vê aí esse rapaz sendo agredido, apanhando. Não dá uma revolta? Dá ou não dá uma revolta dentro de você? Uma covardia, não é verdade? Mas é o que você tem sofrido. E essas imagens que revoltam você, que você acompanha aí agora, é o que está acontecendo com você no campo econômico. Você está sendo humilhado, as dívidas, os problemas, a escassez, a falta de cliente, a falta de trabalho, tem feito isso com a senhora, tem feito isso com o senhor. E você se sente assim, caído, sem força, porque a dívida te agrediu, os problemas, a falta de venda, de faturamento, as portas que você já bateu e não se abre, e por conta de você não conseguir trabalho, você tem se sentido assim no chão. Emocionalmente falando, você está assim, sem força, sem força, e não consegue reagir. Vai reagir como? Como vai reagir? Poxa, você diz assim, mas como é que ele vai conseguir reagir diante de 2? Poxa, 2 contra 1 não dá. Olha a sua situação. Talvez é o que está acontecendo. Você diz assim, diante desses problemas, o que eu vou fazer? E agora? E agora? O que eu vou fazer diante dessa dívida? E agora eu perdi o trabalho, e agora eu não tenho outro trabalho. Era dali que eu tirava o dinheiro para honrar os meus compromissos, para pagar minha casa, para pagar meu carro. E agora? Não, agora não. Agora você vai fazer o que eu vou falar para você fazer. Eu vou falar para você fazer e você vai fazer. Você tá entendendo o que eu estou falando, né? É isso mesmo. Hoje, você vai me procurar. Você aqui que é do norte do país, eu posso lhe ajudar. Você vai me procurar aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485. Por favor, anote aí essa morada e também pode anotar o telefone da linha de apoio Amigo 24 Horas, 21 836 8008. Você que está no desespero, você que diz assim, o Ítalo, eu estou perdido, eu estou sendo exatamente as imagens que você colocou, coloca de novo, por favor, você está vendo aí, essas imagens dessa agressão que você está vendo aí, esse rapaz, trazendo para o lado econômico, trazendo para o lado financeiro, é assim que os seus problemas estão fazendo com você. Você está vendo os seus problemas agredindo você, jogando você no chão, e você não pode reagir, você não consegue reagir, mas você vai reagir. Você vai reagir porque você vai se unir àquele que pode levantar a sua vida e fazer você vencer os seus problemas. Tiago Dias, como era a tua vida antes de chegar no centro de ajuda, antes da campanha de Israel, da Fogueira Santa? Pastor, eu quando cheguei aqui, eu era um jovem viciado no tabaco, nas noites, só queria saber de discotecas, bares. Tinha muitos problemas na minha família, com a minha mãe, estávamos sempre a discutir, não nos dávamos um com o outro. Eu tinha uma irmã pequena, na altura com 1 ano e pouco, eu não me dava com ela. Então você era um jovem triste,
problemas familiares, viciado, problemas com a irmã. Que mais? Na saúde, quando cheguei à igreja tinha tido um acidente há pouco tempo de automóvel, tinha umas dores nas costas e no primeiro dia que eu entrei na igreja, na altura em Paredes, fui curado das dores que eu tinha nas costas. E achei aquilo muito estranho, como é que as dores de costas saíam assim do nada. Era quanto tempo que já tinhas isso, esse problema, que se agravou com o acidente? Eu tive o acidente em novembro e entrei na igreja depois no ano seguinte, em abril. Foi na altura que eu... Foram meses com essas dores? Eu não conseguia pegar na minha irmã, no trabalho não tinha o rendimento que eu deveria ter, por causa das dores das costas, não conseguia pegar em peso, não conseguia fazer nada. E então, foi então que eu comecei a perceber que se eu começasse a entregar para Deus, e como o pastor falou na palavra, nós olhar para o nosso passado e ver que tinha que haver uma mudança. Às vezes nós olhamos para trás, mas queremos mudar as atitudes, mas pela força do nosso braço. Isso não dá. Foi então que eu comecei a fazer as correntes, os propósitos nas fogueiras santas, comecei a deixar o tabaco. O primeiro vício que eu deixei foi o tabaco. Mesmo dentro da igreja, eu saía da igreja para a noite e estava assim na corda. E então, mas aos poucos eu fui deixando tudo. Primeiro houve uma libertação, desculpa te interromper. Houve uma libertação dos vícios, das atitudes erradas. Houve atitudes diferentes a partir daquele instante. Batismo nas águas, as reuniões de sexta-feira foram importantes também? Muito importantes. Então, com o tempo eu fui mudando e fui também percebendo que dava para eu cumprir os sonhos que eu tinha antigos, de abrir o meu negócio, e comecei a participar nas correntes também de segunda-feira. O projeto. Das conquistas financeiras. Então Deus começou-me a mostrar. Deus abriu uma porta para eu começar a trabalhar numa pizzaria como funcionário. Foi aí que eu comecei a aprender a fazer as pizzas e francesinhas, as coisas assim. E Deus abriu uma porta para eu abrir a minha própria pizzaria. Inaugurei no dia 3 e assim, eu vejo que lá foi como o pastor falou, nós considerar o nosso passado é para nós temer não voltar para ele. Isso a mim mete-me medo, mesmo medo, de voltar para o Tiago que eu era. O senhor está no centro de ajuda há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Quem era o seu José há 2 anos atrás? Isto é sim, pastor. Eu era uma pessoa que tinha a vida estável, pronto, tinha até bem estável a vida. De um momento para o outro, assim, no espaço de meio ano, tudo que eu tinha, perdi completamente, tudo. O que é que o senhor perdeu? Perdi 2 apartamentos, uma moradia, tinha 2 empresas perdidas, perdi a carrinha também da empresa. E até eu ainda ia tendo muita força para lutar. Por fim, foi quando eu fiquei sem chão, foi da minha família. Foi quando foi uns para cada lado. E foi desde aí que eu comecei a deixar de ter força. E pronto, depois comecei-me a sentir só. E eu, para preencher essa tristeza, eu ia para a noite. Mas ia para a noite não era para apanhar bebedeiras, para preencher aquele vazio que eu sentia. Só que eu, enquanto estava ali na noite, não é? Mas depois de eu sair daquela porta para fora, aquele vazio voltava outra vez. E depois de entrar dentro daquele quartinho que o senhor viu, ali era quando eu caía na real, na maneira que eu estava, da tristeza, da angústia. Vinha tudo depois à cabeça. Vinha momentos de eu querer sair da vida, desaparecer da vida. Se matar. Isso. Bom, foi assim, no fundo do poço que o senhor chegou. Mostra o quartinho para as pessoas onde ele dormia. Mostra aí o quartinho, por favor. Esse era o quartinho onde o senhor dormia até semana passada? Isso. Essa era a sua casa? Sim, fica dentro da própria empresa, não é? Ali era a sua casa? Isso. E foi ali que muitas noites o senhor pensou em se matar? Sim, vinha muitas coisas à cabeça, não é? Uma pessoa apanhava só e tudo, mesmo que a gente quisesse acender uma televisão ou isto ou aquilo está sempre ali a martelar na nossa mente, para a gente fazer loucuras, para a gente se meter em situações que eu não queria. E eu fazia situações e quando saía dessas situações era quando eu ficava repreendido e não queria isso para a minha vida. Foi quando eu pedia a Deus para mudar a minha vida. Foi quando uma altura... Eram para aí 2 ou 3 horas da manhã, talvez. Acendi a televisão e passou na televisão uns testemunhos. Eu pus-me atento e eu disse, eu acredito nisto que está aqui a passar. Eu disse,
Se Deus transforma estas pessoas, porque é que não há de mudar a minha vida? Foi quando apareceu aquele número, eu liguei. Foi quando eu vim à igreja. Uma das coisas que me retirou foi aquela tristeza, aquela angústia, aquele choro que andava comigo. E eu depois de deixar os operários a trabalhar, eu isolava-me, só chorava. E não era de mim, não é? Que eu era uma pessoa... E então uma das coisas que eu comecei a sentir foi o choro, desapareceu-me, o dormir, é das coisas melhores que eu hoje tenho, o dormir. E depois as coisas foram mudando, só que o interior em si mudou. Por exemplo, até os próprios empregados perguntavam-me o que é que eu tinha que estava completamente mudado. Até os próprios... Tenho clientes que ainda hoje me perguntam qual é o calmante que eu tomo. Quer dizer, então, a primeira fogueira santa foi para o senhor se libertar daquela depressão, daqueles vícios, de quem o senhor era, né? Isso. Qual foi a sua última experiência na campanha de Israel? Paguei uma dívida de 18 mil euros, perto disso. 18 mil euros de dívida. Perto disso. E claro, mais algumas coisas que ainda tinha para trás, não é? Que não estava nesse pacote, não é? E Deus abençoou-me com o que ele pedi, que era uma casa. É um apartamento nesse prédio, não é isso? Está lá o seu José, feliz da vida. Essa é a sala. É a sala, seu José? Sim. Tem mais fotos? Está aí. É o escritório, né? Atrás das minhas costas só tinha aquelas duas fileiras, atrás das minhas costas, só de pasta. Só de pasta? Sim. Depois, desde que eu fiz a minha campanha, cresceu de clientes. Eu era a empresa, antes de eu fazer esta campanha, eu estava a faturar uma média de 5, 6 mil euros, agora está na roda dos 15 a 6 mil euros mês. E os clientes aumentou, dobrou, triplicou? Dobrou. Isto é sim, a faturação dobrou, a clientela também. E o senhor disse que não só dobrou, mas melhorou a qualidade dos clientes. Que antes eram poucos clientes e clientes que rendiam pouco. Isto é sim, tanto dobrou os clientes que eu entreguei... Em maio, se não estou em erro, entreguei, não sei se foram 8 ou 10 clientes, que eram aqueles clientes que pagavam pouco e davam mais dor de cabeça para eu a receber. Mas parabéns. Deus abençoe. Aguiar, conta pra gente aí o que Deus fez na tua vida. É o seguinte, surgiu 2 oportunidades de uns equipamentos de retroescavadeiras e uma PC 750. São máquinas bastante caras e essa pessoa, amiga minha, já fazia 2 anos que não conseguia vender. 2 anos tentando vender essas 2 máquinas e não conseguia? Sim, há 2 anos. Todo mundo chegava e falava, vou vender, e nunca concretizava aquilo que falava. O caminhão no valor de quanto? Não, a PC 750 no valor de 90 mil e o caminhão 25. Então, 70 mil e 25? Não, 90 mais 25, são 115 mil. E eu determinei que naquela semana eu iria conseguir vender esse material, porque sabia o que estava nas minhas mãos, tinha colocação para aquilo e determinei conseguir vender. Você participa da nação já há quanto tempo? Já há 6 meses já. Tem valido a pena? Sim, muito. Dentro de quanto tempo, espaço de quanto tempo você conseguiu vender essas máquinas? Uma semana consegui vender aquilo. E hoje eu já estou com as portas abertas em Bruxelas, tem um libanês lá, que todo o material que precisa, em termos de máquina, retro, o que for, sempre faz o pedido a mim agora. E semana passada eu fiz uma aquisição de um caminhão para minha frota, um caminhão de 60 mil. Você comprou? Comprei. Cheguei na Iveco, lá em Braga, paguei lá e já está rodando. Amanhã já viaja para Bruxelas para levar uns equipamentos para lá. Agora vem cá, nessa venda que você fez, você teve quanto para você? O lucro, 25 mil. Você vê que quando você se alia ao Criador, tudo se torna diferente. O que não conseguiram no prazo de 2 anos,
O Aguiar conseguiu vender em uma semana, porque ele vem, ele participa da nação, ele tem colocado a direção do Eterno nos seus caminhos. E o que o Eterno faz é isso, o Eterno leva você a subir. Foca nas escadas aqui. Você não desce não, você sobe. O Criador faz você subir, não faz você descer. Você, por conta das atitudes que você tomou sem pensar, investimentos que você fez sem direção, fez você descer na vida. Mas aqueles que têm se aliado ao Eterno estão vencendo, estão superando. E é o que nós queremos. Hoje, segunda-feira, nós esperamos pela senhora, pelo senhor. Você vai estar passando por essas portas e participando da Nação dos 318, às 20 horas aqui no Cenáculo do Porto. Você pode me procurar. Eu estarei à sua inteira disposição, 1 hora antes, já estarei atendendo. E você que se vê aflito, aflita, você que mora aqui no norte do país, você pode vir ter comigo. Eu vou lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar. Você pode ter certeza disso. Nós estaremos em plantão de atendimento o dia todo, como também às 8 da noite, às 18 horas, 3 horas da tarde, meio-dia, às 10 horas da manhã e às 7h30. Estamos de portas abertas, não só aqui no Cenáculo do Porto, como em todo o país, em todo Portugal continental e ilhas. Para mais informações, você pode ligar para a linha central de atendimento, a linha de apoio Amigo 24 Horas, 21 836 8008. E na nossa sede internacional, ali em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, você também, que mora em Lisboa, você também vai poder fazer presença nesse grande congresso empresarial. Eu quero lembrar que tivemos nesse dia 29, na última segunda-feira do mês de setembro, o grande congresso Você Pode. Aqui no Cenáculo do Porto, você pode ver as imagens aí, milhares de pessoas estiveram presentes nessa palestra motivacional, onde as pessoas saíram motivadas, onde as pessoas saíram fortes, saíram com uma visão diferente dos seus desafios, dos seus problemas, acreditando sim que os seus projetos podem se tornar real. E é por isso que eu quero convidar você para participar desse congresso que teremos no dia 27. Aqui no Cenáculo do Porto, você que tem um projeto, você que não pôde estar conosco nesse primeiro congresso empresarial Você Pode, você vai poder estar conosco nesse dia 27. Às 9 horas da noite no Cenáculo do Porto, empresários, profissionais liberais, projetistas de todo o norte estarão presentes dia 27, às 21 horas, conosco aqui no norte do país, no Cenáculo do Porto. E você é o nosso convidado. Aí você diz, mas tem que pagar alguma coisa, Ítalo? Não. A sua entrada requer você ter um projeto. Se você tem um projeto, você tem lugar nesse grande congresso empresarial. Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado. Agora um conselho que eu vou dar para você. A atitude gera 100% oportunidade de mudança. Tenha uma atitude positiva, não negativa. Não fique acomodado, não fique conformado, mas reaja. Os que têm vindo na nação têm aprendido a vencer. Torne você também um vencedor. Até lá.